Olá pessoal, aqui estou para falar um pouco com vocês desse Flamengo e Juventude. A caçada ao líder continua e o Flamengo precisa vencer hoje. E o Juventude precisa vencer porque está na parte de baixo, está naquele sufoco. Antes de todas as informações, e tenho muitas que cercam esse jogo, pedir para você deixar aquele like todo especial que nos ajuda bastante. Se inscreve também no canal, nos ajuda duplamente e ativa aí o sininho das notificações. Chega de papo, vamos às informações para Flamengo e Juventude. E o Flamengo está com Juventude engasgado. Quem é que não lembra que no primeiro turno, naquela manhã de domingo, campo encharcado, Flamengo favorito, mas quem ganhou foi o Juventude pelo placar de 1-0. Ou seja, no Brasileirão não tem jogo fácil, não tem vida fácil para ninguém. Às vezes, no decorrer da partida, o time deixa até o jogo um pouco fácil, mas antes da bola rolar, isso não acontece, não tem jogo fácil. Aliás, como disse no início, o Flamengo está na caçada ao líder Atlético Mineiro. E as duas equipes jogam no mesmo horário, 7 da noite. Flamengo e Juventude no Maracanã, Atlético Mineiro e Santos. E os adversários que estão na parte de baixo. O adversário do Atlético Mineiro Santos é o 16º colocado, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Santos tem 28 pontos, está também com a corda literalmente no pescoço. Ganhou um fôlego porque ganhou do Grêmio no final de semana. E o Juventude é o 15º, também com 28 pontos. É briga para tudo que é lado, é para título e para não cair para a segunda divisão. Mas o Flamengo para o jogo de hoje tem muitos desfalques. Lembrando que o Isla está na seleção chilena, o Everton Ribeiro e o Gabigol estão com a seleção brasileira, o Arrascaeta, que estava convocado aí, estava na seleção uruguaia, também está lesionado, Bruno Henrique, Diego Ribas e Davi Luiz também estão lesionados, todos jogadores que estão fora dessa partida contra a equipe do Juventude. Mesmo assim, o Flamengo tem elenco suficiente, investimento suficiente para entrar em campo, para vencer e como favorito. Como favorito. Daqui a pouquinho, no final, vou trazer as cotações, fica comigo, as cotações de algumas casas de apostas, colocando o Flamengo muito favorito no jogo de hoje. Até porque o Flamengo, mesmo com todos esses desfalques, é indiscutivelmente um time que tem uma reposição, talvez a melhor reposição do futebol brasileiro. Mas são desfalques consideráveis, importantes, que fazem muita falta e tornam o jogo um pouco perigoso pela necessidade também do adversário, que não deve se expor, deve jogar ali o Juventude na retranca, buscando uma bola ou outra, então deve impor uma dificuldade maior, diferente do que foi o Fortaleza, que jogava e deixava jogar. E o Flamengo aproveitou muitos espaços no jogo contra a equipe do Fortaleza. Aliás, tem uma informação, Léo Pereira, ele não jogará, só um gancho aqui rápido fora do Brasileirão, não jogará a final da Libertadores. Tem torcedor do Flamengo comemorando, achando que não é desfalque, é reforço. Aliás, você torcedor do Flamengo, concorda? É desfalque ou é reforço? O Léo Pereira deu aquela cotovelada no equatoriano do Barcelona de Guayaquil, na primeira partida da semifinal do Maracanã. Quem é que não lembra, o Flamengo ficou no prejuízo, teve o Léo Pereira expulso. Saiu agora a sua condenação, ele pegou 2 jogos de suspensão, como cumpriu um já na partida de volta da semifinal da Libertadores, fica fora da grande decisão e mais $4.000, que dá em média aí uma multa de R$22.000. Prejuízo grande, uma cotovelada que custou caro. Voltando ao jogo Flamengo e Juventude, além de todos esses desfalques, o Flamengo tem hoje a oportunidade de contar mais uma vez com a sua torcida e vai jogar no Maracanã. A provável equipe do Flamengo é o Diego Alves, estava observando bem aqui, Mateuzinho, Rodrigo Caio ou Gustavo Henrique e também o outro zagueiro do time do Flamengo, o Léo Pereira, que hoje pode jogar, não vai jogar a final da Libertadores. Felipe Luiz na lateral esquerda. Gente, eu sempre trago isso e sou bem claro, é a provável escalação. Pode ter mudança, Renato Gaúcho pode ali de última hora colocar outro atleta, enfim. Então é a provável escalação. Aí do setor de meio campo, William Arão, Thiago Maia, Andréas Pereira e o jogador Kennedy,
com o Michael caindo pela ponta esquerda, ora também pela direita, e o Pedro fazendo o facão ali dentro da grande área. É a provável equipe do Flamengo, que já disse, tem muitos desfalques para a partida de hoje, mas entra como grande favorita. O time do Juventude, estou observando aqui, deve entrar em campo com Douglas, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus, Ricardinho, Guilherme Castilho e Wesley ou Quinteiro, o Paulinho Boia, Capixaba ou Marcos Vinícius e Ricardo Bueno, Marcelo Carné, que é o goleiro titular, e o Nico Castilho, lesionados, estão fora. O Dauan e o Jadson estão suspensos. Portanto, esses atletas estão fora. A arbitragem da partida é do André Luiz de Freitas Castro, do estado de Goiás, com Bruno Rafael Pires, também de Goiás, assistente número 1, e o Christian Passos Sorense, de Goiás, o assistente número 2. A bola vai rolar no Maracanã às 7 da noite. E o que diz as principais casas de apostas com relação a Flamengo e Juventude? Está aí na tela para você. A Bet365 está colocando aí um favoritismo grande do Flamengo. 1,30 em caso de vitória do Flamengo, 4,75 para dar empate e 8,50 para a vitória do Juventude. Aí coloca como uma grande zebra, né? A Betway, 1,30 a vitória do Flamengo, 5 no caso de empate e já está pagando bem mais do que a Bet365. 10 em caso de vitória do time do Juventude. E a Betfair, 1,29 em caso de vitória do Flamengo, 5 em empate e 11, já é uma cota superior às demais, 11 em caso de vitória da equipe do Juventude. É isso aí, minha gente, é ficar atento a toda essa rodada. Os dois times que brigam pela liderança, no caso o líder já é o Atlético Mineiro, o Flamengo corre, caça o líder Atlético Mineiro, se enfrentam às 7 da noite. Essas são as informações para Flamengo e Juventude. Depois do jogo eu trago um resumão aqui em nosso canal. Forte abraço, estamos juntos.